Sim, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova pré-venda da editora Comic Zone. Sim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um quadrinho dele, Michel Rabagliati, que é o autor do primeiro quadrinho publicado pela editora Comic Zone, que foi A Canção de Roland. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o próximo quadrinho que nós vamos publicar, que é Poe em Casa. Isso mesmo, pessoal. Cara, Michel Rabagliati pra mim é um dos melhores autores de quadrinhos. E eu não tô falando apenas do Canadá, tá certo? Tô falando do mundo. Não é à toa que a nossa editora decidiu iniciar seus trabalhos com o Michel Rabagliati, tá certo? A Canção de Roland é um quadrinho maravilhoso, tá? Eu amo isso aqui. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li quando cheguei aqui no Canadá, sabe? Imagina, em 2010, chego aqui, eu fui na Comic Shop, ó, me dá o que você tiver de melhor aí dos quadrinistas canadenses, e tava sendo lançado o Poe à Quebec, né? Que é como a Canção de Roland é nomeada, né? Aqui no Canadá, isso em 2010. E desde então eu venho seguindo o autor Michel Rabagliati e compro tudo que ele lança, né? Eu tenho aqui todos os quadrinhos que ele já publicou, todos eles autografados. Então, assim, pra mim é uma questão até pessoal, sabe? Porque é um quadrinho que eu realmente adoro, tem uma história, né? Tem um laço afetivo com essa obra aqui. Mas acima de tudo, como eu tava dizendo, é um quadrinho que é lindo, certo? Não é à toa que ganhou diversos prêmios, sendo o maior deles a Canção de Roland, né? O prêmio do público em Angoulême no ano de 2010. Foi, inclusive, o Michel Rabagliati o primeiro norte-americano a receber o prêmio do público de Angoulême, certo? Desde então, alguns outros norte-americanos receberam, mas ele foi o primeiro em um mercado que é extremamente concorrido. Por quê? Porque isso aqui é bom demais. E quando foi, em 2021, ele repetiu a dose com o Poe em Casa, tá? O Poe em Casa recebeu no começo desse ano, tá certo? Então, um prêmio fresquinho, o prêmio de melhor série em Angoulême. E pense, o prêmio de Angoulême, como eu já disse para vocês diversas vezes, é um dos prêmios mais importantes dos quadrinhos mundiais. Todos os anos a gente tem centenas e centenas de séries sendo publicadas na França, o nível é altíssimo. Então você ser premiado com receber o prêmio de melhor série dentro do mercado francês, isso daí não é coisa fácil, tá? E o Michel Rabagliati, 11 anos depois do seu prêmio do público com A Canção de Roland, ele repetiu a dose e recebeu o prêmio de melhor série em Angoulême com esse quadrinho aqui, que se passa 15 anos depois da Canção de Roland, tá certo? Então, se você leu A Canção de Roland, você deve ter acompanhado as histórias do Poe, da Lucia, sua esposa, e a Rose, né? A Rose ainda era uma garotinha. E aqui tudo mudou na vida do Poe, que é um alter ego do Michel Rabagliati, né? Quadrinista canadense que nasceu em 1961 e que faz um grande sucesso. Essa aqui é uma das suas obras mais pessoais, tá certo? E antes de falar dela, eu queria falar um pouquinho sobre a repercussão da Canção de Roland aqui na editora, tá? Como foi o primeiro quadrinho publicado pela gente, talvez tenha sido uma aposta arriscada começar com um autor que ninguém havia ouvido falar, que tem um traço cartunesco, que bebe muito da escola da linha clara, né, franco-belga, e que por isso pode parecer um pouco naive, por vezes até meio infantil, sem contar que, beleza, Comic Zone agora é uma editora, tinha muita gente que pensava, nossa, esse cara sabe lá o que tá fazendo, e por isso, enfim, tinha muita gente reticente, né, que decidiu, não, vou esperar esse aí, vamos comprar o próximo e tudo. Mas é um quadrinho, juro pra vocês, era um dos quadrinhos mais pedidos aqui na editora, uma continuação da Canção de Roland, porque mesmo que o começo não tenha sido assim estrondoso, mas ele foi pegando tração, e todo mundo que ia lendo, que dava uma chance pra esse quadrinho aqui, ia sendo assim impactado. Então eu recebi as mais belas mensagens no Instagram, todo mundo dizia, pô, Thiago, porque, enfim, eu não vou entrar dentro do assunto da Canção de Roland, porque não é o tema desse vídeo, mas fala sobre morte em família, né? É um quadrinho que, assim, é muito emocionante e que trata da vida real. E todo mundo que lia isso aqui conseguia fazer o link com um familiar, sabe, que estava doente, de repente passou pela mesma
pela mesma experiência do Paul nas páginas da Canção de Roland. Então muita gente que dizia, pô, Thiago, obrigado pelo lançamento do livro, a minha mãe estava doente, esse quadrinho me ajudou muito a, sabe, superar a doença dela, meu avô que morreu, e esse quadrinho me fez pensar nele, muito obrigado. Então assim, eu recebi muita, mas muita mensagem, continuava recebendo até o momento que a gente anunciou o lançamento, né, do Paul em Casa. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que esse quadrinho, mesmo, como eu disse, que o início não tenha sido aquilo que a gente imaginava, mas foi um quadrinho que foi ganhando fôlego, né? Que foi sendo cada vez mais procurado, e a prova é que ele tá praticamente esgotado, né? Tem pouquíssimas unidades na Amazon, inclusive vou deixar o link aí também para a Canção de Roland, mas assim, atingiu as expectativas e não é à toa que a gente decidiu continuar publicando aqui o Paul em Casa, tá? E eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa continuar trazendo um Michel Rabagliati por ano, porque enquanto eu editava esse quadrinho aqui, eu tava me relembrando como é bom esse cara, sério. As histórias são tão emocionantes, e esse quadrinho aqui, digo para vocês, é tão ou mais emocionante que a Canção de Roland, por motivos completamente diferentes. Porque o que acontece? Isso aqui faz parte de uma série chamada Paul, né? Que esse aqui é o 9º livro, e essa aqui é toda a coleção, tá? Não tá em ordem, mas a gente tem aqui o Paul no norte, a gente tem o Paul no parque, o Paul na pesca, Paul tem um trabalho de verão, e todos eles fazem recortes da vida do Michel Rabagliati, né? E do seu codinome, na verdade, o Paul. Só que o que acontece? A Canção de Roland é um pouco diferente, porque o Paul ainda tá lá, mas isso aqui fala sobre o Roland, fala sobre o sogro dele. Então é como se o Paul desse um passo para trás e deixasse a família dele ser o protagonista nesse quadrinho. Então aqui a gente conhece o Paul, mas não conhece tanto ele assim. Aqui no Paul em Casa, não. Aqui a gente vai saber exatamente quem é o Paul. E é o Paul de meia idade. Como eu falei para vocês, essa história se passa 15 anos depois da Canção de Roland, né? Então aqui o Paul, ele tá com 51 anos, ele tá separado, né? Se divorciou da sua mulher, e apesar disso não ser mencionado diretamente no quadrinho, é uma sombra constante, né? O Paul, ele tá em busca de um novo relacionamento. Além disso, a gente vê a sua mãe, né, nos seus últimos meses, ela descobre que está doente, então o Paul vai acompanhar ela aí no resto dos seus dias, né? E a mãe do Paul, ela tem uma história parecida com a dele, né? Ela foi casada até os seus 50 e poucos anos, quando decide se separar, e desde então ela engata uma série de relacionamentos que não vão a lugar nenhum, né? E o Paul tem muito medo de se encontrar no mesmo lugar que ela. Além disso, a Rose, você se lembra da Rose, aquela garotinha? Pois bem, ela cresceu e ela tá indo para Inglaterra, né? Ela vai se mudar para lá. Então imagina, você já tem aquela dor do divórcio, você tem a sua mãe que tá para morrer, você tem agora a sua filha, aquela pessoa que você mais ama, que tá indo para o outro lado do planeta. Então esse aqui é um quadrinho sobre o luto, né? Sobre as perdas que vêm com a meia-idade. É uma espécie de reflexão bem humorada, mas muito dolorosa, que o Paul faz aqui, e é o seu quadrinho definitivamente o mais pessoal, tá certo? Ele tá realmente assim, nu. Ele mostra exatamente quem ele é nesse quadrinho, e é um quadrinho que vai fazer você se emocionar muito, e por diferentes motivos, sabe? Eu conversando com o Aldaci, que é quem fez a revisão desse quadrinho, ele dizendo que estava chorando muito com a parte da mãe, e já eu assim, me derretia com a parte da filha, né? Porque eu via a situação do Paul com a Rose e eu começava a ver para as minhas crianças, sabe? Do dia que elas vão me abandonar. E daí, sei lá, você que de repente passou por um relacionamento frustrado, que vai se sentir mal pela mãe do Paul e por ele também, sabe? As tentativas frustradas dele de engatar um relacionamento online, como isso é difícil para um cara da idade dele. Também vai falar sobre os problemas de saúde, né? Afinal de contas, ele já não é nenhum mocinho de 20 anos, então ele tá aqui no quadrinho, ele já é um cartunista de sucesso, mas com o trabalho duro vem também os problemas de coluna, né? Ele tá com a apneia do sono, que faz com que ele tenha noites terríveis e acorde, sabe? Então, assim, a gente vai ver
toda a crise da meia-idade do Poe sendo colocada nessas páginas, de uma forma singela, mas assim, dolorosa. E a forma que o Michel Rabaglia encontra para contar essa história não podia ser mais legal, porque a gente acompanha ele na rotina dele, sabe? Então, ele tá em casa, o que é muito irônico se você pensar que em 2020 todo mundo tava em casa, né? Então, nesse mesmo ano, ele vai e publica um quadrinho desse, quase que prevendo, né, que todo mundo ia ficar preso devido a uma pandemia, se bem que o motivo dele estar preso é outro, né, mas enfim, vocês entenderam. Mas aqui a gente vai ver muito ele dentro da sua casa, né, sozinho, no seu estúdio, apenas com o Biscoito, né, que é o cachorro dele, que você deve ter conhecido aí da canção de Roland. A gente vai acompanhar ele no trabalho dele, né, no Salão do Livro. Então ele vai falar como é esse contato com os fãs. Inclusive, só um parênteses aqui, esse é um quadrinho excelente para você que curte os quadrinhos, a mídia, os quadrinhos em si, porque ele fala muito sobre a fabricação, a relação do autor com o fã, como é a sensação de colocar um livro para fora, né? Ele também, a gente sente que ele tá sentindo falta dos seus anos como designer, né? Porque uma coisa que é muito bacana aqui é que ele fica olhando para paisagem e fica identificando as fontes, né? E fala sobre elas, então também tem um pouco de aula de tipografia. Afinal de contas, o pai do Poe, ele era tipógrafo e ele começou a sua carreira como tipógrafo e depois designer. A gente vai ver ele dando palestra nas escolas, né, sobre quadrinhos. A gente vai ver os conflitos dele com o seu vizinho, né, um italiano chamado Antônio, que só fala inglês com ele. A gente vai ver um pouco da profissão da Rose. Então a gente vai acompanhar esse grande slice of life do Poe e das pessoas próximas a ele. Eu sei que a expressão melhor quadrinho do ano anda um pouco banalizada, né, mas eu acho que é justo dizer que Poe em Casa vai estar aí nas listas de melhores leituras do ano, porque é realmente assim um quadrinho absolutamente incrível, tá? Graficamente ele é assim certeiro. O Michel Rabaglia, ele continua com aquele traço, como eu disse, tem bastante influência do Spirou, dos quadrinhos do Tintin, tudo aquilo que ele consumia quando ele era criança, né, adolescente, que inspirou ele a se tornar quadrinista, né? Então ele é um quadrinho que bebe muito da linha clara franco-belga, mas é o Michel Rabaglia no seu auge, tá certo? Os quadrinhos, eles são super detalhados, ainda com aquela pegada um pouco cartunesca dele. Eu sou suspeito para falar porque eu pessoalmente amo os desenhos do Michel Rabaglia, né? Você vai estar vendo algumas páginas que eu vou colocar aí na tela. Recomendo que você dê uma olhada também na página da Amazon, nas imagens que a gente reservou lá. E você vai ver que é realmente um quadrinho assim magnificamente ilustrado e a história é das mais tocantes, tá? Se você curtiu a canção de Roland, é garantido que você também vai gostar de Poe em Casa, tá? As histórias são fechadas, então uma não tem nada a ver com a outra, você pode lê-las isoladamente. E eu queria também sublinhar um fato que o Poe em Casa, ele não é o álbum que o Michel Rabaglia fez após a canção de Roland, tá certo? Após a canção de Roland, ele fez o Poe no Parque, tá? E ele fez o Poe no Norte. Mas a gente aqui na editora, nós decidimos publicar o Poe em Casa porque, cronologicamente, é o quadrinho que vem depois da canção de Roland, tá? Porque no Poe no Parque, a gente vai acompanhar a juventude, né, a infância do Poe, quando ele faz parte dos escoteiros, e aqui no Poe do Norte a gente vai acompanhar a sua adolescência, né, que se passa durante as Olimpíadas de Verão de Montreal em 1976. E são histórias assim incríveis que eu quero demais publicar no Brasil, mas eu acho que para consolidar o autor e o personagem Poe, ficava melhor a gente investir nos quadrinhos que mostram ele adulto, certo? E só depois, quando ele tiver bem conhecido do público, que o público quiser mais Poe, aí a gente apresenta essas outras aventuras que são excelentes da infância e da adolescência do personagem, tá? Mas a gente achava que era mais importante nesse primeiro momento explorar esse lado mais adulto, né, do Poe. E mesmo se a descrição, a sinopse parece um pouco bad vibes, e é um pouquinho porque fala de solidão, fala sobre o luto nas suas mais diferentes formas, mas é um quadrinho que é uma leitura muito leve e que tem aquela qualidade de poder ser lido por qualquer pessoa, independente do gênero, independente da idade. É um quadrinho assim que pega todo mundo, tá certo? Você pode presentear aí a sua avó, que ela vai ler e ela vai gostar e ela vai se identificar, o que é mais importante ainda.
com o Paul em casa, tá certo? A edição é aquela qualidade que você já conhece, idêntica ao a canção de Roland, tá certo? Vai ter capa dura, acabamento soft touch, vai ter o papel Pollen Bold, 90 gramas, tá? Que dá esse amareladinho, que tem um toque bem gostoso. Então vai ser, assim, realmente para fazer uma coleção, a lombada vai bater, certo? Então não espere nada menos do que isso aqui. E o preço, que é melhor, a gente conseguiu manter aquele mesmo preço de 2 anos atrás, que é o preço de capa de R$ 79,90, mas comprando agora na pré-venda, através do link que está aí na descrição, você consegue 30% de desconto adicionais e Paul em casa pode ser seu por R$ 55,90 na pré-venda. Lembrando que isso aí só vai durar 2 semanas, tá certo? Depois o preço baixa para 20% de desconto. Então, por isso, eu recomendo você que pegue agora mesmo o Paul em casa com 30% de desconto. Lembrando que esse é o nosso primeiro lançamento do mês de outubro, tá? Vai ser lançado aí no dia 4 de outubro, se tudo der certo, mas provavelmente vai. E, cara, é um puta de um quadrinho. Eu não tô falando isso porque vem da minha editora, mas porque o Michel Bagliati é um dos melhores autores norte-americanos, tá? E o cara é um mestre nos quadrinhos autobiográficos. Eu tenho certeza que Paul em casa vai tocar você, vai tocar a sua família. É um dos quadrinhos mais emocionantes que a gente tá publicando aqui nessa editora. E, cara, eu chorei demais enquanto editava isso aqui, né? Foi traduzido a partir do francês pelo Fernando Paes, que fez um trabalho incrível, preparação de texto do Pablo Casado, revisão do meu amigo Aldaci Júnior e edição minha e do meu querido sócio Ferrez, tá certo, pessoal? Então tá aí mais um lançamento Paul em casa. Eu tô muito feliz de poder finalmente trazer mais um quadrinho dessa série que eu amo tanto, que significa tanto pra mim, e eu torço pra que todos vocês dêem uma chance e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza, pessoal? Então tá aí, Paul em casa, Comic Zone, 4 de outubro, 30% de desconto a partir do link que tá aí na descrição, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.